Bom, a semana começou quente, né? E não é para menos, tem julgamento importante no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Lula protocolou nesta segunda-feira no Supremo um parecer assinado pelo jurista José Afonso da Silva a favor da concessão do habeas corpus para o ex-presidente. Afonso da Silva é professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP, um dos fundadores do PSDB e ex-secretário do governo Mário Covas em São Paulo. Ele é apresentado pelos advogados do petista como o mais citado jurista entre os ministros do STF. Ressaltam ainda que José Afonso não é eleitor de Lula. Do outro lado, Vera, do lado dos contrários ao habeas corpus, cerca de 5 mil integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário fizeram um abaixo-assinado para defender a prisão após a segunda instância. O documento foi entregue nos gabinetes dos 11 ministros da Corte. Em reação a isso, advogados criminalistas também fizeram um abaixo-assinado. Disseram ter reunido 3 mil assinaturas em defesa da prisão somente após o trânsito em julgado. Eu começo então com você, Vera. A pressão vem de todo lado, né? Você acha que esse tipo de manifestação influencia o resultado do julgamento? Enfim, o que você pensa a esse respeito? Patrick, pressão de todos os lados. O fim de semana foi marcado por declarações de um lado ou de outro. Nem no feriado se parou com esse assunto para ver como o país está mobilizado, pleno feriado de Páscoa, esse assunto dominou. Os procuradores encabeçaram esse abaixo-assinado, que já passou das 5 mil assinaturas, já começa a ser entregue hoje. E o procurador Deltan Dallagnol subiu alguns patamares, degraus nessa pressão ao propor uma greve de fome para defender a prisão após condenação em segunda instância e a prisão do Lula especificamente. Foi seguido ali com palavras bíblicas pelo juiz Marcelo Bretas no Twitter, que não se dispôs a acompanhar o amigo, ele é mais gordinho, não se dispôs a acompanhar o Deltan na greve de fome, mas disse que apoia a sua causa e inclusive com as mesmas palavras algo messiânicas. A coisa está muito polarizada. Esses advogados que apresentaram o abaixo-assinado contrário são os criminalistas, notadamente os do ex-presidente Lula, de outros réus da Lava Jato, e tem esse parecer apresentado pelo José Afonso da Silva, um jurista muito respeitado. Eu li o parecer, ele faz questão de dizer que não está falando do Lula, que está falando em tese da questão da constitucionalidade. Ele que diz no parecer, não são os advogados do Lula, que ele não é eleitor do consulente, que no caso é o Lula, diz que não cobrou nada para fazer o parecer, que o fez pro bono e que defende essa tese durante toda a sua carreira jurídica, que a defenderia qualquer que fosse o paciente, portanto, a pessoa implicada, e faz ali um arrazoado todo doutrinário e jurídico a respeito da prisão após condenação em segunda instância, o trânsito em julgado, etc. Tem opiniões respeitáveis para os dois lados. Tem jurisprudência para os dois lados, inclusive a jurisprudência brasileira nas últimas décadas foi mais pró-prisão após segunda instância. Isso mudou em 2006 com uma causa julgada pelo Eros Grau, e aí de 2008, porque isso demorou um tempo para ser julgado, de 2008 a 2016 é que vigiu esse entendimento de que precisa encerrar todos os recursos para que as pessoas comecem a cumprir pena. O que resta saber? Resta saber se o Supremo vai se ater ao caso do Lula ou se vai fazer uma decisão geral, de caráter geral, sobre a prisão após condenação em segunda instância. Hoje, o ministro Gilmar Mendes defendeu a colunista Miriam Leitão que seja essa segunda hipótese de uma decisão geral. E aí tem falação do Barroso, enfim, a gente vai ter que falar muito sobre isso ainda. Eu passo a palavra para os colegas. A gente vai falar do Gilmar, do Barroso, tem muito assunto aqui nesta segunda-feira. O Andreasa, o que você achou aí do parecer assinado pelo Afonso da Silva e também desse abaixo-assinado dos advogados, dos procuradores, dos juízes, enfim, o que você achou? Patrick, é tudo muito chinfrim, né? Esse debate está muito cafona e cansativo. E o pior de tudo é que nada se resolverá na quarta-feira, né? Posso garantir para vocês que nada se resolverá na quarta-feira, independentemente do habeas corpus do Lula, concedido ou não. Essa discussão sobre a possibilidade de prisão em segunda instância continuará aberta. E aí entro nesse ponto a que a Vera fez referência, da fala do Gilmar Mendes, que força um pouco a barra aí. Tratarão do mérito de um habeas corpus, caso concreto, um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula.
um habeas corpus relativo, portanto, objetivamente ao Lula. Querer aproveitar essa ocasião, esse ensejo, para discutir o mérito abstrato da possibilidade de cumprimento de prisão após condenação de segunda instância, só resultará no mesmo tipo de jurisprudência precária que nós temos agora. Essa que, por ora, é a favor da prisão em caso de condenação em segunda instância. Se eles mudarem no julgamento de um habeas corpus, também terão uma jurisprudência precária, sem efeito vinculante. E esse é o problema fundamental na questão. É claro que o parecer do Tucano, digamos assim, é defensável. É defensável porque o trânsito em julgado para o cumprimento de pena é o que diz a Constituição. Mas se o tribunal decidiu em 2016 por 6-5, é porque a questão é controversa. E aí vamos ver. Eu insisto no ponto que tenho tratado aqui no programa há muito tempo. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não tratar de alguma das ações declaratórias de constitucionalidade, essas sim que gerariam efeito vinculante, sobre a questão, aí sim, abstrata da prisão em segunda instância, da possibilidade de cumprimento de pena, continuaremos com o problema aberto. O Lula, vamos lá, não acredito, tá? Já disse aqui, não acredito que o Supremo lhe dará o habeas corpus na quarta-feira. Já falei isso aqui, porque a Rosa Weber tem uma tradição. Ela é a favor do trânsito em julgado, mas vota conforme o colegiado. Tem sido sempre assim. Mas vamos supor que o Supremo dê o habeas corpus para o Lula. Essa questão voltará cedo ou tarde ao tribunal. Mas vamos radicalizar. Vamos supor que o tribunal não deu o habeas corpus ao Lula, conforme eu acredito. Ele seja preso amanhã ou depois. Logo, as ADCs vão bater a porta do Supremo de novo. Logo, um habeas corpus chegará ao Supremo de novo, dessa vez com Lula preso, pedindo para que ele seja solto. E algum ministro soltará, e assim será, até que se trate do mérito da questão abstrata. Marcelo Madureira. Olha, para mim, para a população brasileira, né, como pacato cidadão que sou, o mérito da questão, a controvérsia é impunidade ou não impunidade, ou seja, desde aquela infame suspensão, né, da Corte, né, da Suprema Corte, na semana passada, o Brasil não fala de outra coisa senão dessa questão de fundo, que é o seguinte: o que está em julgamento, em última instância, é se esses anos todos aí de luta contra a corrupção, né, essas operações todas, esses julgamentos todos, essas condenações todas, se vai se passar uma borracha nisso tudo, quer dizer, vai haver a vitória da impunidade, porque a questão é essa. A prisão em segunda instância acabou com a possibilidade, né, do cidadão cometer atos de corrupção, né, e ficar o resto da vida só postergando, como o próprio Maluf fez, né, postergando o cumprimento da sua pena e em plena liberdade, gozando inclusive do dinheiro que ele subtraiu do patrimônio público. É isso que está em questão, né? Por coincidência, esse fenômeno, né? Isso tudo convergiu para esse julgamento de habeas corpus do Lula, e essa questão do ex-presidente Lula, né? Que se julga ainda capaz, né, dentro do direito de ser candidato a presidente da República, ou seja, ele quer derrubar a prisão em segunda instância, ele quer derrubar a lei da ficha limpa e concorrer à presidência da República de qualquer maneira. Eu acho que o clima do Brasil, que a gente tem vivido, é de extrema gravidade. As pessoas estão brincando à beira do abismo, né, estão brincando de caos, né, e eu não sei onde é que isso vai parar. Quais são as consequências dos julgamentos do próximo dia? Mesmo assim, existe uma expectativa, eu acho, da maioria dos brasileiros, de que se mantenha a prisão na segunda instância,
né? É a jabuticaba brasileira, só o Brasil que não age dessa maneira. E o pior de tudo, hoje a grande desconfiança que as pessoas têm é com relação justamente ao nosso poder judiciário, que é preocupante, é de se lamentar, mas é o que existe.